Olá, hoje nós vamos falar de números primos. E primeiramente, o número natural e maior do que 1, ele é primo quando ele somente é divisível pelo próprio 1, até porque todo número vai ser divisível por 1, e por ele mesmo. Resumindo, quando você não consegue dividir por mais ninguém abaixo dele. E o número natural é composto quando ele não for primo, né? Basicamente, quando ele é divisível por mais do que dois números naturais, ou seja, além dele mesmo e do 1, ele é divisível por mais algum. E lembrando, os números 0 e 1 não entram na classificação de números primos ou compostos, então eles não são nada, eles não entram na regra aqui. Então vamos analisar isso aqui. Nós temos a tabela aqui de 0 a 50, o número 2 ele é o número primo, por quê? Porque ele só consegue dividir por 2 e por 1, até porque não tem nenhum número menor do que o próprio 2. O 3 é divisível por algum número além de 3 e 1? Não, então ele é o número primo. O 4 é o número primo? Não, ele é o número composto. Por quê? Porque além de dividir por 4 e por 1, você consegue dividir por 2. Então você sempre tem que analisar os números que vêm antes do 4 e você vê se dá para dividir por algum. Por exemplo, o 5. Você consegue dividir o 5 por 2, por 3, por 4 e ter resto 0? Não. Então, o 5 ele é o número primo. O 6, você consegue dividir o 6 por 2. Então, você já sabe que ele não é o número primo. Inclusive, com isso, nós já conseguimos matar algumas charadas. Todo número que for par, tirando 2, vai ser um número composto, porque eles vão ser divisíveis por 2. Então, por exemplo, 12, 22, 32, 42, todos eles vão ser divisíveis por 2. E ainda para outras coisas, né, às vezes, mas se eles já são divisíveis por 2, já era. Então aqui, ó, você já elimina todos esses números porque eles são divisíveis por 2. E o mesmo raciocínio você pode ir fazendo, por exemplo. Eu vou eliminar os números que são divisíveis por 3. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Então você vai fazendo isso aí para poder eliminar. Depois você elimina os números terminados em 5 ou 0. Os 0 já foram eliminados por causa do par. Então você elimina aqui, eles não são divisíveis por 5. Por 7, você também pode ir eliminando os números que terminam em 7. Então 7, 21, no caso 28, 35, todos eles aqui já foram eliminados. E o 49 também. 49 é divisível por 7. E é esse o raciocínio que você vai realizando. Então, por exemplo, o 7 é o número primo. Você não consegue dividir 7 por 2, 3, 4, 5, 6. Você não consegue dividir o 11 por nenhum número que vem abaixo dele. O 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31. Todos eles são números primos. O 37, tenta dividir o 37 por algum número. Você não consegue. 41, 43 e o 47. Eles são todos os números primos. Então aqui, vamos realizar esse mesmo procedimento para poder descobrir se o número é primo ou não. Primeira coisa que nós fazemos, ó, o que for par, você já elimina logo. O que for divisível por 3, também você já vai eliminando. Ó. Então você elimina o 51. E aí você vai somando de 6 em 6, né? Porque o 3 ele já vai ser eliminado pelo número 2, porque ele é par. Então aqui, ó, 57, mais 6, 63, mais 6, 69, mais 6, 75, mais 6, 81, mais 6, 87, mais 6, 93, mais 6, 99. Pronto, eliminamos esses números. Agora vamos eliminar os que terminam com 5. Então também essa galera aqui vai para o espaço. Vamos eliminar os que são divisíveis por 7. Correto? Por 7 aqui seria 56 já foi, mais 7, 63 já foi, 70 já foi, 77, 84, 91, 98 e pronto. E agora vamos ver se algum número aqui sobrou. 53, deixa eu apagar aqui esse 4 aqui que eu circulei, para não confundir. Então nós temos aqui os números primos. O 53, o 59, o 61, o 67, o 71, o 73, o 79, o 83,
o 89 e o 97, eles são os números primos. E aí você pode surgir a dúvida, Sávio, mas como é que eu sei que você só dividiu por 7? Por que você não continuou realizando divisões? Vai que o número desse era divisível apenas por 11, por exemplo. E aí, como é que você iria descobrir? Você ia acabar esquecendo, porque você só dividiu até 7 para chegar nesses números aí. Então eu vou te falar por que eu fiz a divisão até por 7 e vamos entender aqui todo o raciocínio para você reconhecer o número primo. Para saber se o número é primo ou não, você precisa dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. É por isso que é muito importante você saber os números primos iniciais. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, pelo menos aí até o 23, 29, até esse primeiro grupo aqui é interessante. Então, você precisa saber que existem essas opções. Então, você tem aqui, ó, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números primos nesse primeiro grupo de até 50 termos. E aí o que você precisa fazer? Você tem que ir fazendo divisões até encontrar um resto diferente de zero. Aqui foi um erro. Ou então quociente menor ou igual ao seu divisor. Como assim? Vamos entender. Ó. Truque para saber se o número é primo. Você tira a raiz quadrada do número. Verifica quais são os números primos menores do que esse valor e você verifica se algum deles é divisor desse número. Então, por exemplo, se eu vou analisar números até o 100, que foi o último que nós utilizamos, nós realizamos uma raiz quadrada de 100, isso aqui vai ser igual a 10, e eu vou pegar todos os números primos que são menores que esse valor. Então, quais são os números primos menores do que o 10? 2, 3, 5 e 7. Então, é por isso que eu só dividi até por 7 para testar os valores por 100. Mas, Sávio, por que isso funciona? Porque é o seguinte, por exemplo, qual vai ser o primeiro número que vai ser divisível por 11 e apenas por 11? Ou seja, ele não vai ser divisível por 2, por 3, por nada. Ele vai ser divisível apenas por 11. Vai ser o 11 vezes 11. Porque quais são os números que são divisíveis por 11? 11 vezes 2. Mas na hora que você analisa se ele é divisível por 2, você já elimina ele. 11 vezes 3. Quando você analisa por 3, você já elimina ele. 11 vezes 4, você já elimina pelo 2. Não é nem pelo 4. 11 vezes 5, você já elimina pelo 5. 11 e assim por diante. Então, se você tem um número menor, você sempre vai analisar pelo menor. Então, o menor número que você vai precisar analisar para saber se é divisível por 11, vai ser o 11 vezes 11. Então, no caso aqui, seria 121. Ou seja, números menores do que 121, você não precisa dividir por 11. Porque se você faz análise de todas as outras opções, você já consegue eliminar. Então esse é o raciocínio, mas o mais importante é você saber como utilizar. Então se eu quero testar, por exemplo, aqui, ó, 107, qual é a raiz quadrada de 107? Você analisa as raízes quadradas mais próximas para mais e para menos, porque você não sabe quanto é que é a raiz quadrada de 107. Mas qual seria o mais próximo dele? Seria o 100, que seria a raiz quadrada de 100 igual a 10, raiz quadrada de 121, que é 11. Então eu sei que meu número é 10 e alguma coisa. Então você testa os primos menores de 10 para baixo. No caso aqui seria 2, 3, 5 e 7. E aí com isso você sabe que você só vai dividir até 7. Então esse é o seu raciocínio. Por exemplo, quando é que eu vou saber até quando eu vou dividir o número por 7? Somente até 7. O próximo número é o 11. Então você só vai começar a dividir por 11 se o número for 121 ou mais, porque é 11 vezes 11. Quando é que eu vou começar a utilizar o 13? A partir do número 13 vezes 13, que seria igual a quanto? 130 mais 39, 169. Então, a partir do número 169, você tem que testar se ele é divisível por 13. Quando é que eu vou saber se o número é divisível por 17? A partir do número 17 vezes 17, que você vai testar esse valor. Que no caso aqui seria 17 vezes 20 menos 3, 17 vezes 2, 34, 340, 340 menos o triplo de 17 seria 51, seria 340 menos 51, seria 300 menos 11, 289. Então 17 vezes 17, 289. Dá para fazer bem mais rápido, né? Só que eu estou explicando toda a linha de raciocínio que você pode desenvolver para fazer a multiplicação assim do tipo. E pronto. Então, para saber se 107
ele é o número primo ou não, basta você testar por 2, por 3, por 5, por 7. Por quê? Porque ele é menor do que 121, então até o 7 é o suficiente. Ele não é par. Se você somar 7 com 1 vai dar 8, então não é divisível por 3. Ele não termina com 0 nem com 5, então não é divisível por 5. E se você dividir por 7, o que você vai fazer? 10 e 7, né? Então vai ficar 10 menos o dobro de 7. 10 menos 14, menos 4. Menos 4 não é divisível por 7. Então, ele vai ser o número primo, porque você não consegue dividir por nenhuma dessas 4 opções. Aqui nós temos algumas questões para treinar. 127 é o número primo ou composto? Ele passou de 121. Já que nós já realizamos essas contas, vamos deixar aqui, 121, 169 e 289. 121, 169, 289. Então, por exemplo, 127 é o número primo, 127 é maior do que 121. Então, eu tenho que testar até o 11. 127 por 2 não é divisível. Por 3, 7 mais 2 mais 1. 7, 8, 9, 10. 10 não é divisível por 3. Por 5 não é divisível por 5. Por 7, faz aquela regrinha. 12 vezes menos o dobro de 7 menos 2. Não é divisível por 7. Por 11 também não vai ser divisível por 11. Então, nós temos que 127 é o número primo. 217, olha só, ele é maior do que 169. Então, nós temos que testar até o 13 para poder descobrir se 217 é um número primo ou não. Então, vamos lá. 217 não é divisível por 2. Por 3, 7 mais 2, 9 mais 1, 10 não é divisível por 3. Por 5 não é. Por 7, 21 menos o dobro de 7 é igual a 7. 207 ele é divisível por 7. Então, esse aqui é o número composto. 271, olha só, ele é menor do que 289. Então, basta testar até o 13 também. Então, por 2 nós já sabemos que não. Por 3 não. Por 5 também não. Por 7 vai ficar 27 menos o dobro de 1, 25. 25 não é divisível por 7. Então, o 271 não é divisível por 7. Vamos testar por 11. O que nós vamos fazer? A diferença dos ímpares e pares, né? Então, aqui, 7 menos 3. Isso aqui é 4. 4 é divisível por 11? Não. Então, ele não é divisível por 11. E agora, nós temos que testar se ele é divisível por 13. Então, como é que nós vamos saber se o número é divisível por 13? Nós vamos fazer aquela mesma regrinha. Você vai separar 27 do 1, só que por 13 você vai somar com o quádruplo de 1. Então, no caso, seria 4. 27 mais 4 seria, no caso, 31. 31 não é divisível por 13. Então, nós sabemos aqui que 271 é o número primo. 721. E agora? 721 nós temos que tirar a raiz quadrada de 721 para saber que número que nós temos que realizar a questão de saber se é número primo ou não. Então, 721, vamos pegar os números que são fáceis. 20 ao quadrado é igual a 400. 30 ao quadrado é igual a 900. Então eu sei que é o número entre 20 e 30, correto? Vamos pegar, por exemplo, 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. Então nós sabemos que esse número é maior do que 25. Dos números primos que nós temos, aqui, vamos escrever aqui, nós já sabemos até o 13, nós vamos testar por 17, por 19, nós temos que testar por 23 e talvez por 29, que eu não sei aqui se você consegue multiplicar isso aqui por 29, né? Multiplicar 29 vezes 29 é pegar 29 vezes 30 e subtrair 29, né? Então 29 vezes 3 vai ser, no caso, 870. Menos 29 seria 841. Então, 29 é maior. Então, eu sei que esse número é menor do que 29. Então, basta testar por 17, 19 e até o 23. Então, vão ser muitos números para testar. Então, essa forma que você faz, por que eu botei esse exemplo? Para você entender como que você descobre até que número você tem que dividir. Por isso que eu falei que é importante saber aquela primeira coluna dos elementos de números primos aqui. Até esses aqui, até o 47, 43, lembrar desses 15 primeiros números, porque dificilmente a questão vai cobrar um número maior do que esse. 721 já foi um certo exagero aqui. Então, 721
Ele é divisível por 2? Não é por 2. Por 3, 7 mais 3, 10, não vai ser. Por 5 também não vai ser. Por 7, 72 menos o dobro, 70. Opa, ele é divisível por 7, então ele é um número composto. Uma outra coisa também é isso. Você no começo, se o número for muito grande, por exemplo, para essa questão aqui, eu fiz isso só para você treinar, para você saber como que você realiza. Eita, será que eu tenho que fazer a divisão por 23, por 29? Então você sabe qual é o passo a passo para você conferir isso aí. Mas antes de você fazer isso, testa primeiro as divisões pelo menos até o 11, até o 13, porque você conhece o critério de divisibilidade. Então, a princípio, vai testando até o 11, até o 13, e aí, isso logicamente, você conferindo se ele é maior ou menor do que essas opções aqui, para você não ficar perdendo tempo. 467. 467, ele é maior do que 20. Então, ele vai até o 23, provavelmente já vai ser maior do que esse valor. 23 vezes 23 vai ser o quê? 23 vezes 20, mais 23 vezes 3. Seria isso aqui. Seria 529. Já é maior. Então eu já sei que eu não vou testar por 23. O último número que eu vou testar aqui vai ser o 19. Então vamos testar aqui. 467 por 2 não vai ser divisível. Por 3, 7 mais 6, 13 mais 4, 17 não é divisível. Por 5 também não vai ser. Por 7, 46 menos 14. Então vai ser igual a 32. 32 é divisível por 7? Não. Então ele não é divisível por 7. Por 11, eu vou somar 7 mais 4, 11, menos 6. Não vai ser. 11 menos 6 não é divisível por 11. Então, por 11 também não é. Por 13, como é que nós vamos fazer? 46 mais 4 vezes o valor de 7, 28. Isso tem que ser divisível por 13. Então, 46 mais 30, 76, menos 2, 74. 74 é divisível por 13? Se você está na dúvida, você pode fazer de novo, né, caso seja necessário. 7 mais 16. Isso aqui é igual a 23. 23 não é divisível por 13, então 74 também não vai ser. Nós descobrimos aqui que ele não é divisível por 13. Ele vai ser divisível por 17, o que você faz? Você multiplica a unidade por 5 e subtrai do que sobra. Então, 46 menos 7 vezes 5, 35. Você subtrai isso aqui, vai ser igual a 11. 11 não é divisível por 17. Então, aqui nós já eliminamos aqui o 13 e o 17. Você testa aqui por 19, então 46, só que você soma com o dobro, 14, e isso tem que ser divisível por 19. Então, 46 vai ser igual aqui a 60. 60 não é divisível por 19. Então, esse número aqui, 467, é primo. Olha só, nós temos aqui o número primo nesse item. Por fim, para finalizar, vamos fazer mais uma questão. Quando questionado sobre a sua data de aniversário, o professor, que só pensa em matemática, sempre propõe um enigma. O dia em que eu nasci é o número primo maior do que o quadrado e menor do que o cubo do mês que eu nasci. A soma do dia com o mês dá um número primo, mas a diferença não. Quando eu nasci? Lembrando, toda vez que nós temos uma questão desse jeito, temos que ir com calma. Vamos ver primeiro a primeira parte aqui. O dia em que eu nasci, ele é um número primo. Então ele nasceu em um dia que é o número primo. Então o que você tem que olhar? Você tem que olhar no calendário os números de 0 até 31. De 0 até 31, quais são os números primos? Nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. Nós temos essas opções. Então nós sabemos que ele nasceu algum desses dias. E esse número, ele é maior do que o quadrado e menor do que o cubo do mês que eu nasci. Então vamos lá. Esse número primo, ele é maior do que o quadrado do mês que ele nasceu. Então quais são? Nós temos 12 meses possíveis, né? Então vamos pegar esses números e elevar ao quadrado. Você vai pegar cada mês aqui ao quadrado, você vai chegar em 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
Aqui nós já podemos parar, né? Porque se esse número ele é maior do que o quadrado, então nós já sabemos, ó, que não pode ser nenhum desses meses aqui. Então nós já eliminamos, porque na pior das hipóteses, vamos dizer que ele nasceu no dia 31. Então o dia 31 ele vai ser maior do que, por exemplo, o mês 5, o quadrado do mês 5. E ele também é menor do que o cubo desse mês. Então vamos pegar só essas opções e elevar o cubo. Ficaria igual a 1, 8, 27. E aqui também não tem mais necessidade, porque nós já sabemos que, por exemplo, 4 vezes 4 ao cubo seria 64. Qualquer das opções aqui vai ser menor do que esse número, pode ser também. Lembrando, aqui pode ser também, não estamos eliminando a possibilidade não. Mas aqui nós já eliminamos algumas opções. Por exemplo, o mês não pode ser o mês 1, porque o número tem que ser menor do que o mês. Então nenhum desses números é menor do que 1. Então nós já sabemos que 1 não pode. Porque, por exemplo, o número primo, então, por exemplo, o dia 2, ele tem que ser menor do que o cubo. Ou seja, não pode, ele tem que ser menor do que o número que pode ser 1. Então aqui nós temos algumas opções. Vamos eliminar, vamos verificar quais opções nos sobraram. No mês 2, então no mês de fevereiro, então vamos botar aqui as opções. Nós temos o mês 2, 3, 4 e 5. Então nós temos aqui mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. Quais opções nós temos para o mês 2? O número tem que ser, o dia tem que estar aqui, ó, maior do que 4 e menor do que 5. Então nós temos a opção do dia 5 e a opção do dia 7. No mês 3, pode ser que número? Entre o 9 e o 27. Então pode ser o 11, pode ser o 13, pode ser o 17, pode ser o 19, pode ser o 23. O mês 4 tem que estar entre o 16 e 64. Então pode ser do 17 em diante, né? Então pode ser 17, 19, 23, 29, 31. Do mês 5, nós temos aqui apenas o 29 e o 31 como opções. Ainda temos que verificar aqui se esses meses possuem 30 dias, 31 no caso, né? Porque, por exemplo, abril só possui 30 dias, então também não pode ser essa opção aqui, porque abril só vai até o dia 30. Ainda tem esse detalhe que nós temos que levar em consideração. Então nós temos ainda algumas opções. Mas com essa primeira parte da questão, nós conseguimos fazer isso. Agora, a soma do dia com o mês dá um número primo. Então, vamos somar aqui, ó. Vamos ver quais desses se qualificam. 5 mais 2 dá 7, é o número primo. 7 mais 2 dá 9, não é primo. 11 mais 3, 14, não é primo. 13 mais 3, 16. Todo número ímpar aqui com 3 vai dar o número par, então não vai ser primo. Então aqui já acabou também, ó, 29 mais 5, qualquer número que é ímpar, somado com o número par, vai ser o número que é par. Somado com 5, quer dizer, vai ser o número par, então não vai ser primo. Então, ó, já eliminamos essa galera toda aqui. 17 mais 4 vai ser igual a 21. 21 não é primo. 19 mais 4 vai ser igual a 23. 23 é primo. 23 mais 4, 27. Então, 27 eliminado. 29 mais 4 vai ser igual a 33. 33 dá para dividir por 3. Sobraram duas opções, olha só. Sobrou 5 de fevereiro e 19 de abril. E aí vamos para a última parte. A diferença não. Então a diferença não é primo. E aqui, ó, 5 menos 2 é 3, ele é primo. Então isso aqui não pode. 19 menos 4 vai ser igual a 15, e 15 não é primo. Então a resposta vai ser 19 de abril. Que questão legal, né? E conseguimos treinar essa parte de identificar padrões, eliminar alternativas, a parte interpretativa da questão e você ir por partes de cada item, eliminando as possibilidades uma a uma, analisando todos os cenários. Enfim, uma questão bem interessante. É um desafio que eu sempre tento trazer, um desafio ou outro, e serve para analisarmos as questões por essas outras perspectivas. É isso que vai trazendo bagagem para que você possa avançar ao longo dos assuntos da matemática. Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma na sua preparação e aguardo você no próximo vídeo em que iremos falar de fatoração.